E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos aqui responder uma questão sobre semelhança de triângulos. Temos aqui essa questão, que é uma questão da UPF 2014, né? Vou fazer aqui a leitura junto com vocês. Ó. O triângulo ABC, mostrado a seguir, ele foi dividido aí em três figuras, figuras 1, 2 e 3, conforme está descrito aqui em cada uma delas, né? Então nós temos aqui A1 é um triângulo, retângulo, A2 é um retângulo e A3 aqui também é um triângulo retângulo com a indicação aqui, né? Foi dado esse comprimento, né, do lado aqui do retângulo, que é 2x, e também é um lado do nosso triângulo retângulo maior, e foi dado também esse comprimento desse lado desse triângulo menor, tá? Então a questão está fazendo algumas afirmações. Na letra A está dizendo que a área da figura 2 é maior do que a área da figura 1, e na letra B a área da figura 2 é menor do que a área da figura 1. Então nós temos que fazer uma comparação entre as áreas dessa figura. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, resolução. Bom, vamos pegar essa figura e vamos colocar aqui para a gente poder analisar um pouquinho melhor ela, tá? Então, colocando aqui, a primeira coisa que a gente deve fazer para poder fazer a comparação dessas áreas é calcular a área separadamente de cada um, né, desses 1, 2 e 3. E para isso a gente precisa da medida dos outros lados, né? Como a figura não deu, você observa aqui que aqui ela não deu a medida desse lado, nem desse e nem desse daqui, né? Esses lados aqui não foram dados aí as medidas. Então nós vamos chamar aqui esse lado de A, né? Podemos chamar de qualquer letra. Esse outro lado aqui nós vamos chamar de B. Portanto, se esse lado do retângulo é B, você já verifica automaticamente que esse também é B, né? Porque eles têm lados opostos equivalentes. Bom, feito isso, aí a gente já tem aí condições de calcular a área, né, em função de x, de A e de B, de cada uma dessas figuras. Então, primeiro aí, nós vamos calcular a área, né, de cada uma dessas figuras. A primeira área, a área aqui A1, é a área desse nosso triângulo. Então, como nós sabemos, a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Que no triângulo retângulo, essa base e essa altura representam aí os catetos, né? Então, é produto dos catetos dividido por 2. Então vamos lá. Nessa figura 1, observe. Aqui a base, né, um cateto, tem essa medida 2x, tá? Que é igual aqui a do retângulo. Então aqui é 2x, vezes a altura ou a medida do outro cateto, que é A, a gente chamou de A, dividido por 2. Tá? Cancela esse 2 com esse 2, então a área dessa primeira figura aí, da figura 1, vai ficar só x vezes A, eu coloquei A vezes x, mesma coisa. Beleza. Vamos agora para a figura 2, que é esse retângulo, que a área aí é base vezes altura, né? Simples, vai ser 2x vezes B. Então, 2xb. E aí, na hora de colocar aqui, eu vou chamar de 2bx, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então vamos chamar de 2bx para deixar o x no final e a gente poder fazer a comparação entre essas áreas. A terceira é aqui do nosso triângulo retângulo menor, né? A base dele, no caso, é x e a altura b. Então vai ficar x vezes b, base vezes altura, dividido por 2. E aí, na hora de organizar aqui, nós vamos chamar aqui de b sobre 2 vezes o x, que é a mesma coisa, né? B sobre 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes b dividido por 2. Muito bem. Calculadas essas áreas, observe que, por exemplo, na letra A, ele está questionando se a área da figura 2 é maior do que a área da figura 1. Qual a área da figura 2? É 2bx. Qual a área da figura 1? É A vezes x. Então, quem é que vai ter mais área? É quem tiver o maior valor, né? Como esse x é comum aqui e aqui, a maior área vai ser se o A for maior do que 2b. Então, a gente tem que saber comparar se o A é maior ou é menor que 2b. Olhando aqui para a figura, né?
Aparentemente pode ser até que a gente veja aí que o A é maior ou é menor do que 2B, mas a gente precisa, né, resolver esse tipo de questão com uma certeza, né, nos cálculos, não só aparentemente, até porque muitas vezes as figuras elas não trazem uma escala real, né, da situação do problema. Então, para a gente fazer essa conta, nós vamos utilizar aí, até então, que não foi mostrado, o nosso conteúdo de semelhança de triângulos. Porque você observa que nós temos o triângulo 1 e o triângulo 3. Esses dois triângulos, eles possuem aí uma semelhança, né? Qual seria, pessoal? Então vamos lá, eu vou colocar aqui. Se você observar, este ângulo é um ângulo que eu vou chamar de θ, que é o ângulo desse triângulo 1. E esse outro ângulo aqui, ele também vai ser θ. Por quê? Porque a gente consegue ver que esta reta aqui, ela é paralela a esta outra reta aqui, que está formando o lado do triângulo, e aqui nós temos uma reta transversal a essas duas retas paralelas. Então, quando isso acontece, esses ângulos aqui, eles estão formando ângulos aí correspondentes, né? Quem não lembra, dá uma estudada lá naquele conteúdo de retas paralelas com uma reta transversal. Então, esses ângulos eles são correspondentes, portanto, são iguais. Logo, nós podemos dizer o quê? Aqui, nós podemos afirmar, deixa eu colocar aqui, ó. 2. Note que esses triângulos aí, das figuras 1 e 3, eles são semelhantes. E qual é o caso de semelhança? É só você ver. Aqui nós temos um ângulo de 90, aqui também. Aqui nós temos um outro ângulo que é chamado de θ e aqui também. Então esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, né, que a gente viu que é um dos casos de semelhança de triângulos. O caso aí famoso AA, certo? Bom, garantido que esses triângulos são semelhantes pelo caso AA, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar aí qual é a proporção entre os seus lados. Então vamos pegar aqui os lados correspondentes. Veja, qual é o lado que está correspondente a esse lado A? Então vamos lá, ó, colocando aqui na razãozinha para a gente verificar. O meu lado A, que é esse lado do triângulo maior aqui, ele é correspondente a qual lado nesse triângulo 3? É correspondente ao meu B, né? Porque é o lado que está formado pelos ângulos de 90 e o ângulo θ. Então, nós temos que o lado A está para o lado B, aqui, assim como, na proporção, né, nós temos este lado aqui, que é 2x, a medida dele, né, já foi nos dado na questão, e está para este outro lado aqui, que são correspondentes, né, este e este, está para x. Então, formamos aí nossa proporção, agora é só fazer meios por extremos, vai ficar o quê? A vezes x igual a 2b vezes x, né? Se a gente cancelar o x desse lado com o x desse lado, vai ficar o quê? O a é igual a 2b. Beleza. Aqui a gente conseguiu, por meio da semelhança de triângulos, verificar uma relação entre essas duas medidas até então, que nós não sabemos quais são essas medidas, numericamente falando, mas nós temos uma relação de comparação entre as duas. O A é o dobro de B, né? Ou se a gente dividir o A por 2, é igual a B, é a mesma coisa. Bom, feito isso, agora nós já temos um embasamento para afirmar quem é maior aqui, se é o A ou se é o 2B. Então, substituindo o valor de A sendo 2B, nessas três fórmulas, nós vamos ficar o quê? A primeira fórmula, deixa eu sublinhar aqui, pronto. A primeira fórmula, que era AX, nós vamos substituir por 2B. Então, a área da figura 1, que é esse nosso triângulo, vai ser 2bx. A próxima, a área da figura 2, que era 2bx, eu vou deixar 2bx, porque eu quero sempre fazer essa comparação em função de B e não mais de A. Então, você já verifica que a área da figura 1, na verdade, ela tem a mesma área da figura 2.
as duas medem 2bx. E a área da figura 3, como já está em função de b, eu não vou mexer também. Vai ficar, né? Nós vamos só reescrever aqui ela da seguinte forma. É bx sobre 2. Fazendo a multiplicaçãozinha aqui, ó. Bx sobre 2. Tá? Você já vai entender por que eu escrevi assim, desta forma. Bom, com isso daí, a gente já conseguiu aí verificar que a resposta certa é a alternativa D, não é? Porque a alternativa D está dizendo, ó, a área da figura 1 é igual à área da figura 2 e a gente já verificou isso, tá? Outra coisa que você pode verificar, além da própria resposta aí da questão, que é essa daqui, né? Ó, a área da figura 1 é igual à área da figura 2, está escrito aí. A gente pode verificar também a relação entre a área da figura 1, que é a mesma da 2, e também a relação com essa área da figura 3. Por quê? Porque se eu multiplicar essa área da figura 3 por 4, ou seja, 4 vezes a área da figura 3, quando eu coloco 4 aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai dar 2bx. Então, 4 vezes a área da figura 3 vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser igual a justamente a área da figura 1, que é 2bx. Né? Então, essa daí é outra que a gente pode ver. Ou se você quiser escrever de outra forma, você pode escrever, ó, passando o A1 para lá, você vai ver que a área da figura 3 é a área da figura 1 dividido por 4. Ou também, se você quiser pronunciar, a área da figura 3 é 1/4 da área da figura 1. Tá? Ou seja, essa alternativa que eu coloquei para a gente verificar como essa alternativa aqui ela está errada. A área da figura 3 não é 1/3 da área da figura 1, é 1/4 da figura 1. Beleza? Então, a alternativa correta, mais uma vez aí, letra D. Espero que vocês tenham compreendido aí a questão e até a próxima. Valeu!